Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 26 até o verso de número 42. Todos os domingos eu tenho exposto o Evangelho de Mateus aqui na igreja, sequencialmente, e nós estamos falando sobre o manual da missão. Jesus vocacionou homens, 12 apóstolos, e os enviou como missionários para proclamarem o seu evangelho, para anunciarem em seu nome. E ele, a partir do capítulo 10, do versículo 5, ele passa a dar instruções aos discípulos de como eles deveriam fazer isso. Essas instruções não foi só apenas para os discípulos no passado, os apóstolos, mas para a igreja, porque a igreja é apostólica, ela é baseada no ministério e na doutrina dos apóstolos. Então esta é uma instrução, um manual de instrução de como nós, igreja, desenvolvemos o nosso ministério e a nossa missão. Você encontrou, o texto também vai ser projetado no telão. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 26 de Mateus 10. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Quem receber vocês, a mim recebe. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Até o versículo 42, é a parte final das instruções que Jesus dá aos apóstolos que estão sendo enviados para pregar, para curar e para cuidar, ensinar o evangelho. Esta parte final, ela começa com uma advertência de dizer: não tenham medo. E por que Jesus fala disso? Como nós vimos domingo passado, no trecho do texto anterior, do verso 16 até o verso 25, Jesus alerta de que está enviando os discípulos como ovelhas entre lobos.
ovelha é um animal frágil, entre animais perigosos. E aí Jesus explica que isso caracteriza a dificuldade e a oposição que os discípulos enfrentarão ao cumprir a missão que ele designou. Nós também vimos que mesmo a tarefa sendo difícil e arriscada, colocando os discípulos em apuros, ovelhas entre lobos, que o Espírito Santo capacita os enviados em meio à tribulação, em meio à missão. O Espírito Santo dá condições sobre o que eles vão falar. Versículo 19, Jesus diz: não fiquem preocupados com o que vocês irão falar. No versículo 20, ele diz: mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Diante da perseguição, haverá desprezo, acusações. Os enviados, então, devem reagir com perseverança. Eles não arredam da missão, eles perseveram até o fim. E Jesus alerta no versículo 22: todos odiarão vocês por causa do meu nome. A perseguição, o ódio e o desprezo não é por causa das falhas dos discípulos, e não deve ser, mas por causa de Jesus. E Jesus fala isso dizendo: aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo. A ideia é de perseverança. Então olha só, ovelhas entre lobos, com dificuldades, sendo capacitados pelo Espírito Santo, não apenas para se defender, mas para testemunhar o Evangelho. E agora com perseverança, diante das lutas e das dificuldades. E aí Jesus então acrescenta: portanto, não tenham medo. O manual da missão nos ensina a servir a Jesus sem temor dos homens, sem temor dos homens. Nos ensina que lealdade é algo exclusivo a Cristo, e que nós precisamos ter convicção do nosso chamado como igreja. Por isso, em primeiro lugar, não tenham medo de pregar e confessar Jesus. Preste atenção nisso. Não tenham medo de pregar e confessar Jesus. O verso de número 26 diz: não tenha medo deles. Por quê? Eles prenderão vocês, a perícope anterior fala isso, levarão vocês a autoridades, levarão vocês aos tribunais, mas não tenham medo de pregar o Evangelho, não tenham medo de confessar a Jesus. Na missão, a verdade e toda a verdade do Evangelho deve ser revelada, sem medo. Não tenham medo deles. O próprio verso 26, na parte B dele, diz assim: pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. A tarefa da pregação do Evangelho é revelar a verdade de Cristo. Nada deve ficar omitido, nada deve ficar escondido e encoberto. Essa é a tarefa dos discípulos. Vai colocar eles em apuros. Eles serão rejeitados por líderes religiosos, pelos familiares, pelas autoridades políticas e pela população em geral. Mas eles não podem ter medo de confessar o nome de Jesus e de pregar o nome de Jesus. Olha, o Evangelho não é uma mensagem secreta, sabe? O Evangelho não é uma mensagem para um clube específico de pessoas, uma confraria de pessoas do bem. Não, o Evangelho é uma mensagem que deve ser anunciada publicamente. Ela é a verdade de Deus, ela é a revelação de Deus, e não uma mensagem secreta. Por isso, no verso 27, Jesus vai dizer assim: o que lhes digo às escuras, porque Jesus está falando do ministério particular dele, individual com aqueles homens que ele estava instruindo. O que eu digo vocês nas escuras, vocês vão repetir em plena luz. O que eu dito a vocês ao pé do ouvido, vocês vão subir no telhado e proclamar em alta voz.
O verso 27 é o esclarecimento público da mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo instrui Timóteo a pregar o Evangelho, a ensinar o Evangelho, a corrigir pelo Evangelho, em uma das suas cartas. E sabe o que Paulo diz para Timóteo? Pregue, ensine, corrija através da palavra, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem secreta, é um anúncio público de que Jesus perdoa pecadores, de que Ele é o grande Rei Salvador e que a sua morte na cruz pode fazer o que nada ou ninguém pode fazer por nós, pois, como nós acabamos de cantar, nenhum outro se deu por nós. O que acontece é que os discípulos poderiam se acovardar diante de uma tarefa tão difícil e tão assustadora, ovelhas entre lobos. Então Jesus, no verso 28, exorta a quem Ele está enviando, dizendo: temam a Deus, não temam os homens. Temam a Deus, não fiquem com medo dos homens. Olha o versículo 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus faz uma separação entre morte física e morte espiritual nesse versículo, mas a ênfase é sobre quem nós devemos temer. E ele usa a expressão temer com dois significados aqui: uma como medo e a outra como reverência, como levar Deus a sério. A primeira, como medo, é a ação diante dos homens. Não tenham medo dos homens. Por quê? Eles podem até matar o seu corpo, mas eles não podem matar a sua alma. Eles podem até provocar dor física, eles podem até matar você fisicamente, mas eternamente, espiritualmente, eles não o podem fazer. Então Jesus instrui: ao invés de vocês terem medo dos homens, que podem ferir vocês, matar vocês, por causa do meu nome, porque vocês serão odiados por minha causa, por causa da minha mensagem, temam a Deus. E a expressão temer aqui envolve autorreverência, levar Deus a sério. E por que eu devo levar Deus a sério? Temam aquele que tem poder para fazer perecer no inferno. Sabia que Jesus foi quem mais falou sobre inferno na Bíblia? Jesus foi quem mais ensinou, pregou e falou sobre a condenação do inferno. O Jesus bíblico. E por que ele fala disso? Porque ele traz a memória de que sem o Evangelho, sem Jesus, sem a sua salvação, estamos todos, por naturezas, condenados ao inferno. Então Jesus diz: não tenha medo dos homens, temam quem pode fazer perecer no inferno a sua alma. Um juízo que Deus causa por causa da sua santidade e da sua justiça. E aí, irmãos, diante desse não ter medo de pregar o Evangelho, de confessar a Jesus, há uma promessa, a promessa providente do cuidado minucioso de Deus para quem foi enviado. Essa promessa é para a igreja. Ela fala de pardais e cabelos. Jesus é engraçado na forma de usar figuras para descrever algumas coisas na Bíblia. Quando ele fala de ansiedade, ele também usa passarinhos e flores, não é isso? Quando Jesus fala de reino de Deus, ele fala de uma sementinha pequenininha como um grão de mostarda. Quando ele fala da providência, do cuidado de Deus para aqueles que foram enviados para pregar a sua mensagem, para viver o Evangelho como a igreja enviada, Jesus fala de pardais e de cabelo. O verso de número 29, Jesus fala de comprar pardais. Você já comprou um pardal? Quanto vale um pardal? Um passarinho sem valor para nós, comercial.
ele foi introduzido no Brasil no século XVII, final do século XVII, no Rio de Janeiro, para tentar combater a malária e outras moléstias causadas por mosquito. Acreditava-se que trazendo os pardais da Europa e também da África e do Oriente, eles iriam acabar com essas moscas e esses mosquitos que traziam doenças aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. O que aconteceu foi que eles proliferaram e não resolveram os problemas dos mosquitos. Tomaram inclusive o espaço de outras pequenas aves. Para nós o pardal não tem valor nenhum, e na época de Jesus também tinha pouco valor, porque Jesus usa a expressão asse, que é a ideia de pequenas moedas. Nós usaríamos a expressão centavos. Se compra 2 pardais por centavos. No Evangelho de Lucas, fala-se de comprar 5 pardais, porque você comprava 4 e ganhava 1 de graça, de tão barato que era. Os pardais parecem ter pouco valor, mas Jesus usa um animalzinho, uma ave que tem pouco valor, para falar que isso não passa despercebido ao seu cuidado. Ele diz no verso 29, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, por centavos? Entretanto, nenhum deles cairá no chão, sem o conhecimento do Pai de vocês. Se Deus cuida assim até de passarinhos, por que não cuidará de vocês? Passarinhos sem valor, Ele não cuidará de vocês? Jesus vai falar de cabelos, e olha que interessante, parece insignificante saber que um fio de cabelo seu caiu, a não ser quando você está no ralo do seu banheiro, ali tomando banho, e percebe que o seu cabelo caiu, e você fica preocupado, mas você não fica pensando na queda do seu cabelo, a não ser que você seja um adolescente muito preocupado com as suas madeixas. A bem da verdade, parece insignificante, mas olha o que Jesus diz sobre os cabelos no verso 30, e quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Hein? Parece um exagero, não parece? Jesus exageradamente está transmitindo para aqueles homens que estavam em risco, em dizer que Deus não perde o controle, nem em coisas que parecem exageradamente insignificantes. Ele sabe de tudo, por isso ele fala do valor dos seus enviados. Ele demonstra este valor através do seu cuidado. Verso 31, portanto, não tenham medo, vocês valem bem mais do que 2 pardais. Valem bem mais do que 2 pardais. E Deus não deixa passar nem a quantidade de cabelo que você tem na cabeça. Eu sei que alguns irmãos nem têm cabelo na cabeça. Então Jesus agora fala desse não ter medo de confessar e pregar o Evangelho, falando de uma confissão pública. Observa que o versículo 32 vai dizer que, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Há um estímulo, não tenham medo. Deus cuida de passarinhos. Sabe quanto tem de fio de cabelo na sua cabeça? Exageradamente insignificante saber essa informação, mas Deus sabe, Deus não deixa passar, Ele cuida de você. Então não tenha medo, confesse o nome de Jesus diante dos homens, mesmo com ameaças, mesmo com ridicularizações, mesmo com ideologias contrárias, mesmo que te chamem de retógrado, mesmo que ofendam os seus posicionamentos de firmezas e valores, mesmo que te chamem de trouxa, mesmo que levem vocês aos tribunais por pregar o Evangelho, confesse o nome de Jesus diante dos homens, porque há uma promessa. Este testemunho de confissão pública é garantida por uma confissão de pertencimento. Jesus me diz,
me confesse diante das pessoas, e eu vou confessar que conheço vocês diante de quem realmente importa. Diante do meu Pai que está nos céus, eu confessarei vocês. Sabe o que Jesus está dizendo? É que aquele que confessa Jesus diante dos homens, apesar das dificuldades, das ameaças, ele não esquecerá dessas pessoas diante da eternidade. Eu os confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Sabe o que isso significa? Pertencimento. Pertencemos a Ele. Agora, há uma advertência nessa promessa. O verso de número 33, Jesus diz: se você me negar diante dos homens, isso é uma evidência que você não é meu discípulo, é uma evidência de que você não me pertence. Olha o que Jesus vai dizer: mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, é uma evidência de que não há salvação. Sabe quando Jesus diz no final deste evangelho, que pessoas fizeram milagres em seu nome, curaram em seu nome, pregaram em seu nome, e chegam diante de Jesus no último dia, e Jesus fala: afasta-te de mim, eu nem te conheço. É disso que Jesus está falando, porque pregar o evangelho com autenticidade é se entregar a Cristo e viver pelo evangelho, a vida do evangelho. Eu tenho algumas aplicações para fazer com você, diante desse não ter medo de confessar e de pregar a Jesus. Você teme mais a opinião das pessoas ou o juízo de Deus? O que você teme mais? Hein, adolescente? Quando você não entra na roda de falar palavrão e piadas imorais, você teme mais a recriminação dos seus amigos ou o juízo de Deus? Hein, rapaz? O que você teme mais? Ser chamado de afeminado por não sair pegando as meninas e ficando com elas como se fosse objeto, e tratando a mulher com respeito, e ser ridicularizado por isso, por não fazer o que o mundo faz? Ou você teme o juízo de Deus? E você, homem adulto, o que você teme mais? Não ser reconhecido como ter feito algo na sua vida financeira, achar que está na crise da meia-idade, ter vergonha do seu comprometimento com Jesus, ou o juízo de Deus? Não tenham medo, tenham coragem, preguem e não diluam a verdade do evangelho, nem por medo e nem por ameaças, nem por adequação cultural. Confie na provisão e no cuidado de quem faz com que passarinhos pousem no lugar certo, por aquele que conhece quantos cabelos nós temos na cabeça. Uma outra aplicação que eu gostaria que você pensasse: sua vida profissional, acadêmica nos estudos, relacional, familiar, sua vida recreativa, ela demonstra publicamente a sua fé? Veja bem, é mais do que usar uma bandana na cabeça como Neymar usou escrito Jesus. É evidenciar a verdade do evangelho. A sua vida confessa publicamente a sua fé em Jesus? Bom, eu gastei bastante tempo para falar do primeiro tópico, mas o estímulo de Jesus no manual de instrução sobre como fazer a missão é: não tenham medo de pregar o evangelho e de confessar o meu nome. Em segundo lugar, não divida a lealdade de Jesus com mais ninguém. Não divida a lealdade com Jesus, a sua lealdade a Jesus, com mais ninguém. O versículo de número 37 diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim.
E a partir do verso 34 e do verso 39, onde esse versículo que nós lemos, nós encontramos Jesus deixando claro uma coisa: ele veio, mas não para trazer paz, espada. Ele veio e vai gerar divisão. Ele veio e nós teremos inimigos por causa dele. Parece que isso não é a pregação do Evangelho. Talvez você esteja vindo aqui pela primeira vez, pela segunda, talvez faça um ano que você frequente essa igreja, talvez você seja membro dessa igreja há muito tempo, e você fala: não, Jesus é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz para aqueles a quem ele reconciliou com Deus, fez as pazes com Deus. Ele fez isso na cruz. Mas nem todos estarão debaixo da sua obra na cruz. Muitos rejeitarão quem ele é, o que ele fez e o que ele ensinou. E eu quero lembrar vocês que o Evangelho é Jesus, é quem ele é o que ele fez e é o que ele ensinou. Então, meu irmão, minha irmã, entenda: a pregação do Evangelho confronta o pecado. A pregação do Evangelho diz que nós somos depravadamente pecadores e que ofendemos a Deus. A pregação do Evangelho nos lembra que merecemos o inferno, que merecemos a cruz. Mas a pregação do Evangelho também lembra que Jesus substituiu o lugar de pecadores na cruz, e quem está unido com Cristo na cruz também está unido com Ele em sua nova vida, porque Ele ressuscitou e venceu a morte. E esta mensagem que confronta o pecado e confronta o pecador, porque deixa eu deixar claro uma coisa do Evangelho: o Evangelho fala de um Deus que odeia o pecado e odeia o pecador. O Evangelho confronta o pecado e confronta o pecador. E se alguém um dia disse para você que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, essa pessoa não entendeu o Evangelho. Sabe por quê? Porque por causa dos pecados de pecadores, Ele não poupou o seu Filho em nosso lugar. Claro que é um gesto de amor, mas é uma obra de justiça e de juízo, onde Ele condena o seu Filho, substituindo o nosso lugar. A sua justiça é aplicada. Então o Evangelho é um confronto para mim, um confronto para você. E aí Jesus vai falar deste confronto. Ele vai dizer no verso 34: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Eu vim causar divisão entre homem e o seu pai, entre filha e sua mãe, entre nora e a sua sogra. E alguns podem dizer que Jesus nem precisa se esforçar para gerar um problema entre nora e sogra. Verso 35: eu vim causar divisão entre o homem e seu pai. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. O que Jesus está dizendo com isso? Que não é para você amar os seus familiares, que não é para você ter os seus familiares em alta consideração, respeitá-los, amá-los, servi-los. O que Jesus está ensinando aqui? Ele está dizendo que por causa dele, pai e filhos não se renderão à mesma fé, e um passará a perseguir o outro, por causa do Evangelho. Ele já alertou isso nos versos anteriores. Nos versos do capítulo 10, versículo 21, ele fala que um irmão entregará outro irmão à morte, um pai entregará o seu filho, haverá filhos que se levantarão contra os pais e os matarão. Tudo isso por causa do Evangelho. Sabe o que isso significa? Significa que nem todos atenderão ao confronto que o Evangelho faz, e se colocarão contra Jesus. Não divida a lealdade a Cristo com outra pessoa. O verso de número 37 é um verso que eu leio para os meus filhos no aniversário deles. Todo aniversário do Pedro e da Isabela eu os lembro de Mateus 10:37. Eu leio para eles Mateus 10:37. Eu falo de cor Mateus 10:37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está falando para você não amar a sua mãe. Jesus não está falando para você não amar os seus filhos, é para amar. O que Jesus está dizendo é que se por causa do Evangelho, você colocar o seu filho como prioridade, você não está sendo leal a ele, digno dele. E você pode achar que isso não é comum. É sim. É muito comum. Pais abandonarem a fé porque os seus filhos não gostam do pastor da igreja. Pais mudarem os valores bíblicos porque o seu filho se descobriu homossexual e agora ele precisa achar uma igreja e um tipo de evangelho que aceite a homossexualidade. Parece duro esse discurso, não é? No passado, filhos eram deserdados porque se tornavam discípulos e seguidores de Jesus, e eles eram tentados a não abraçar publicamente a sua fé por causa da religião dos seus pais. Eu não vou fazer isso, não vou confessar Jesus publicamente, não vou me batizar, não vou ser seguidor de Jesus público, porque o meu pai e a minha mãe ficariam decepcionados comigo. É duro o que Jesus está dizendo. Eu falo que eu leio esse texto para os meus filhos no aniversário deles, porque eu sempre lembro eles de uma coisa: o papai precisa amar mais a Jesus do que ama vocês, porque só Jesus pode fazer por vocês o que eu não posso. Só Ele pode salvar a alma de vocês. Não negociem a lealdade a Jesus por mais ninguém. Jesus é exclusivo, Ele é suficiente. Percebe a força dessa instrução? É bem provável que hoje, depois desse sermão, eu tenha muitas pessoas que não voltem à igreja, porque não querem esse Jesus, não gostam desse Jesus. Esse Jesus não é legal, e o Jesus bíblico não é legal. Ele é o Senhor, Ele é o grande Rei, Ele é o Deus encarnado. Ele não veio para ser legal, Ele veio para ser servido, mas serviu. Percebe isso? Irmãos, diante desta lealdade, só há uma opção para a nossa vida. Diante da lealdade de Jesus para os seus seguidores, só há uma opção: você quer seguir a Cristo, você quer esse evangelho, pense bem, Ele vai colocar você em apuros. Talvez sua família não te trate mais como te tratava antes por causa do evangelho, talvez as pessoas do teu trabalho, talvez as pessoas com quem você convive, mas só há uma opção, e essa opção é a cruz. No versículo 38, o discipulado leva a cruz. Jesus diz: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E o que Jesus não está falando, não é de cruz como um sofrimento. Jesus não está dizendo assim, ó, tem gente que fala assim: a minha sogra é a minha cruz. Aquele trabalho que eu não gosto, mas tenho que trabalhar, é a minha cruz. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de união com Ele na cruz. Ele está nos ensinando que nós devemos seguir a Ele, estar unido com Ele, porque Ele estava indo à cruz. A obra da cruz não foi um acidente. Na sua cruz Ele nos faz morrer para o pecado. Na cruz de Cristo nós morremos para o nosso pecado, nós morremos para o mundo. A opção do discípulo é a cruz, porque na cruz nós experimentamos o amor dele. E aí vem um paradoxo dessa lealdade. Se eu estou disposto a ir para a cruz, o Evangelho apresenta alguns paradoxos. Sabe o que é paradoxo? Paradoxos são verdades opostas. Verdades opostas, tem verdades opostas, existem. Vamos falar do paradoxo do Evangelho então? Entenderam?
Olha o versículo 39. Qual é o paradoxo? No Evangelho, ganha quem perde. E quem acha que está ganhando, na verdade está perdendo. É meio paradoxal isso aí. Jesus vai dizer no verso 39, quem acha a sua vida, vai perder. O que Jesus quer dizer com isso? Quem acha que está aproveitando a vida, quem acha que está fazendo uma grande vantagem, se acovardando de viver o Evangelho, de ir para a cruz, de confessar diante dos homens, tomar um grande posicionamento, acha que está salvando a sua vida, mas na verdade está perdendo. O paradoxo está aqui. Jesus fala, quem perde a vida por minha causa, quem vai para a cruz comigo, quem me confessa, ainda que será preso, ainda que será desprezado, esse acha e ganha a sua vida. Tem uma música de um pastor das antigas, é uma música velha, meu cabelo branco está me entregando, pastor Josué Rodrigues, pastor presbiteriano, ele escreveu uma música que chama Alegria. Eu vou cantar um trechinho. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Bonito isso, né? A alegria do Senhor é tudo perder, mas não perder nada do grande amor de Deus. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por minha causa, vai ganhar. Quero fazer algumas aplicações. Cristo ocupa o primeiro lugar na sua vida. Ele ocupa o primeiro lugar acima dos seus afetos, acima dos seus familiares. Ou quando o seu filho fala, eu não quero mais esse Jesus, por causa disso ou daquilo, você negocia o seu fervor, a sua devoção e a sua lealdade a Cristo. Você é leal a Cristo acima dos seus afetos? Hein? Você é leal a Cristo até arrumar um namorado que não é da igreja. A moça é leal a Cristo até arrumar um namorado que não teme ao Senhor. Aí ela deixa de ser leal, porque o namorado não quer saber do Senhor. Uma outra aplicação: eu preciso amar mais a Jesus que meus filhos, pois só Ele morreu na cruz para salvar meus filhos. Eu preciso amar a Jesus mais do que eu amo aos meus pais, porque meus pais não podem fazer por mim o que só Jesus faz. Seguir e servir a Jesus na missão envolve renúncia, envolve cruz. E se esse evangelho não serve para você, os outros não são evangelhos que apresentam um Jesus bíblico. Terceiro e último lugar, quem recebe aqueles que foram enviados, recebem o próprio Cristo. Lembre-se, o texto está falando que Jesus está enviando 12 apóstolos, e está dando instruções para eles, de como eles devem agir e fazer o seu ministério. Dentre essas instruções estão os perigos, a rejeição e o ódio. E agora, no versículo 40, Jesus vai dizer, quem recebe vocês, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe os enviados, recebe o próprio Cristo. E aqui nós vemos a autoridade de quem foi enviado. A autoridade dos discípulos não eram deles, era de Jesus que os enviou. Nós fomos enviados por Ele, portanto a autoridade da mensagem não é nossa, é dele. Quem recebe vocês, a mim me recebe. A nossa identidade e a identidade da autoridade de quem vive o Evangelho, de quem é a igreja enviada para proclamar o Evangelho, está na autoridade de Cristo. Receber os enviados é receber a Cristo. Por isso, não tenham medo. Quando vocês precisam falar que Jesus é a única verdade, a verdade não é relativa. Não tenham medo de irem para a cruz. Não tenham medo de quem fere o corpo físico, mas não podem matar a alma. Por quê? Porque quem recebe aqueles que foram enviados, recebem o próprio Cristo.
há uma recompensa pelo recebimento. E é interessante quando Jesus fala de recompensa. Verso 41, Jesus vai dizer: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa. O que um profeta faz? Ele fala a palavra de Deus. Aí ele vai dizer: quem recebe um justo, no caráter de justo, recebe a recompensa. E qual é o caráter de justo, se não manifestar a justiça de Deus? A recompensa de quem recebe os enviados é a salvação em Cristo. A recompensa de quem recebe a mensagem do Evangelho, a mensagem da igreja de Cristo, das Escrituras, é a salvação. Por isso, preguemos o Evangelho. Nos telhados, não deixemos essa mensagem em secreto. Jesus termina com um último versículo de instrução, chamando os seus discípulos de pequeninos. Veja, Jesus não está falando de crianças, Jesus está falando dos seus seguidores que foram enviados. Ele chama eles de pequeninos, sim, os seus discípulos enviados. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, percebe a identificação? Mostra que Jesus cuida daqueles a quem Ele enviou, zela por eles, tem uma relação próxima. Jesus manifesta que a recompensa de quem cuida dos enviados e recebe os enviados por causa de Jesus é grande. Pequenos atos de favor dos seus representantes, para os seus representantes, serão percebidos pelo Senhor. Aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, ei, um copo de água. Jesus usa figuras como pardais, cabelos, copos de água, para falar de que nada passará despercebido, inclusive o cuidado para aqueles que recebem o Evangelho. A recompensa é, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Assim como a perseguição é uma realidade, a perseguição é uma realidade para a vida da igreja, o reconhecimento dos enviados sempre será recompensado. Mas não será recompensado com dinheiro, não será recompensado com prazeres, será recompensado com salvação. Você reconhece que toda a recompensa da missão está garantida não em nossos benefícios, mas na nossa união com Cristo? Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive a perseguição e a recompensa. Eu quero concluir esse sermão dizendo que o verdadeiro discípulo vive e cumpre sua missão sem temor dos homens, mas temendo a Deus, com lealdade suprema a Cristo, ainda que seus afetos não sejam mais leais a Ele. Quem é discípulo de Jesus confia no cuidado providente de Deus em todas as coisas e sabe que o Senhor Jesus é a sua recompensa. Meu irmão e minha irmã, talvez você não queira ser um enviado, talvez você não queira cumprir uma missão, mas eu preciso te alertar, nesse demorado sermão, que não há como ser igreja, sem ser enviado por Ele, como discípulo neste mundo. Eu quero orar, para que nós cumpramos a nossa missão. Vamos orar? Ó Deus, obrigado porque fomos alertados, porque ela fala de lealdade exclusiva, a uma verdade exclusiva, que é Cristo. Não permita, ó Deus, que dividamos essa lealdade, nem por covardia ou medo, nem por causa dos nossos afetos parentais, nem por causa das vantagens culturais ou econômicas. Nos coloca na disposição da cruz,
nos ensina que perder a vida por ti vale a pena. Nós oramos por aquele que cuida de pardais, que sabe dos cabelos e que recompensa um copo de água fresca. Em nome de Jesus. Amém.